Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu já falei uma vez sobre esse assunto, mas eu vou voltar ao tema. Você já foi desprezado? Você já sofreu preconceito? Você acha que alguém já falou assim, esse daí não, ou essa daí não? Você já passou por isso? E Jesus? Jesus fazia diferença, fazia acepção de pessoas? Jesus não fazia acepção de pessoas. A gente vê no Novo Testamento, nos Evangelhos, que Jesus veio para buscar os perdidos. E quem são os perdidos? Os perdidos somos todos nós. Toda a raça humana é uma raça perdida. Então vamos começar por aqui. Toda a raça humana ela é perdida. E se todos nós somos perdidos, tanto faz se a gente aqui é uma coisa, se a gente é outra coisa, se você tem dinheiro, se não tem, se você tem um cargo, se não tem. Não importa. Agora, a grande confusão que as pessoas fazem é que, Jesus andava com prostitutas, Jesus pregava para os bêbados e tudo mais, mas não é que ele concordava com o pecado das pessoas, mas ele não fazia diferença para salvar as pessoas. Você já deve ter ouvido falar sobre o bom samaritano, a mulher samaritana. O que eram os samaritanos na época de Jesus? Só para eu te contextualizar sobre o que eu vou falar aqui. Lá, logo depois do rei Salomão, você sabe que nós tivemos o rei Davi, filho de Davi, Salomão, e depois de Salomão, o povo judeu, eles se separaram, teve uma briga, então formou duas regiões. Uma região era chamada de Israel e a outra região era chamada de Judá. Judá continuou adorando em Jerusalém, com o templo, e essa outra região, chamada Israel, virou uma bagunça. Eles deturparam a religião, a palavra de Deus. Resultado, foram invadidos pelos assírios, mas Judá também mais tarde vai para a Babilônia, tá? E quando eles foram derrotados pelos assírios, os assírios deportaram grande parte deles, dos judeus, tirou ali da região de Israel, e mandou outros povos para lá. Então virou uma mistureira, virou um sincretismo. Você misturou o culto a Deus com o culto a deuses pagãos, virou uma confusão do caramba. Resultado, na época de Jesus, os judeus odiavam, mas odiavam com todas as forças os samaritanos, e a recíproca é verdadeira também. Os samaritanos também não gostavam dos judeus, eles não se falavam. Para os judeus, o local correto de adoração era no templo. Para o povo da Samaria, que é essa região de Israel, a capital era Samaria, né? Para os da Samaria, era o monte deles ali. E resultado, eles não se falavam, eles se odiavam. Agora nós vamos para a Bíblia, porque eu gosto sempre de falar as coisas aqui embasadas na Bíblia. Então nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou pôr aqui para a gente ver, ó. O que é isso daqui? Jesus estava indo de volta para Galiléia e ele tinha que passar por uma região de Samaria e ele estava passando por uma cidade chamada Sicar. Então vamos ver o que acontece aqui. Ele manda os discípulos irem comprar comida na cidade, ele fica sozinho. Eu vou ler aqui para vocês. No caminho, nós estamos falando de Jesus aqui. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: "Por favor, dê-me um pouco de água para beber." Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. "Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana", disse ela a Jesus. "Como é que me pede água para beber?" Jesus respondeu: "Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva." "Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo", disse ela.
De onde você tiraria essa água? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui tirar água. Vá buscar o seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando ele vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Naquele momento seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Ficou meio comprido aqui, né? Então, eu acabei de ler aqui para vocês João 4, de 4 a 29. Pois se você quiser ler, ó, dá um print aqui. João 4, de 4 a 29. Jesus se dirige a uma mulher samaritana. Quais são os problemas? Primeiro, um judeu jamais dirigiria a palavra para uma mulher sozinha. Jamais. Jamais. Por exemplo, os rabinos eram proibidos de conversar com mulher na rua. Então, para você entender bem o que está acontecendo aqui, a gente tem que entender um pouco do contexto, da coisa da época. Então, dirigir a palavra a uma mulher já era uma coisa absurda. Dirigir a palavra a uma mulher samaritana, que era um povo odiado pelos judeus, era um outro absurdo. Por isso que os apóstolos ficam chocados. Então Jesus dirige a palavra a uma mulher, como agravante, digamos assim, ela era samaritana e ela era uma mulher, vamos falar assim, que não era de boa índole. Ela já tinha tido 5 maridos, não fala se ela era viúva, se ela era divorciada, o que era, mas ela já tinha tido 5 maridos e o que ela estava morando agora não era marido dela. Então você imagina, há 2000 anos, uma mulher com 5 ex-maridos nas costas, vivendo com outro que não é marido. Então essa mulher tinha tudo para ser totalmente desprezada na época. Assim como nos dias de hoje, tem muitas pessoas também que não se enquadram nos padrões de normalidade. Eu não vou ficar falando aqui quais são esses padrões, porque depois dá confusão. Mas a gente sabe que tem muita gente que é marginalizada, muita gente que é desprezada, até mesmo por igrejas. Agora, Jesus, ele coaduna com o pecado dessa mulher? Não. Ele fala, né? Bem sei, né? A hora que a mulher fala, é verdade, isso não é meu marido. Ele fala, então, nisso você disse a verdade. Então Jesus, ele não compactua com o pecado das pessoas, mas ele se dirige a toda a humanidade. Ele não fica puxando o saco de um ou de outro. Todos nós somos pecadores. Bom, aí ele conversa com a mulher fala assim, mas quem é você?
você é maior que nosso pai Jacó. Jacó é um dos patriarcas da Bíblia, Abraão, Isaque e Jacó, lá no Velho Testamento, lá no comecinho, lá no livro de Gênesis, você pode ler a história dos patriarcas. E Jacó havia dado aquele poço ali. Quanto tempo? Cerca de 2000, 2050, mais ou menos, tá? Uns 2000 anos antes de Cristo. Então ela fala, por acaso você é maior que Jacó? Aí ela fala, mas está para vir o Cristo, o Messias. Aí ele vai explicar. Aí Jesus fala, eu sou o Messias. Eu sou o Cristo que você está falando. E a história é muito bonita. A mulher vai lá para a cidade de Sicar. Ela chama a população e fala o que está acontecendo, que Jesus sabia tudo da vida dela, da vida pregressa dela. O povo vai, você tem que ler o capítulo inteiro para entender. O povo vai atrás de Jesus. A cidade se maravilha com ele e eles falam assim, olha, a gente agora não está acreditando mais só porque você falou, adivinhou, digamos assim, a vida da mulher, mas porque as suas palavras são as palavras do Filho de Deus mesmo. E eles pedem para Jesus ficar com eles. Olha só, hein? Era um povo que tinha misturado a religião dos judeus com o paganismo, era um povo desprezado, mas é esse povo que acaba recepcionando Jesus. Jesus fica, acho que 2 dias ali com eles. E não é relatado que Jesus fica ali fazendo milagres nem nada. Jesus fica ali falando, conversando, pregando para eles. E ali então acaba ocorrendo salvação. Ali você tem salvação. Então é muito linda essa história da mulher samaritana. É uma mulher que nos dias de hoje, naqueles dias também, ela era desprezada. Talvez você se sinta desprezado. Quem é que nunca foi desprezado, né? Sabe aquela história? Você está interessado em alguém e outra pessoa fala assim, mas aquele lá não é para você não. Aquilo lá não serve. Às vezes você tem uma tia, né? Na família, que fala assim, o Zezinho não vai dar nada, não. O Zezinho é aquele pau que nasce torto e nunca se endireita. Aquilo lá nunca vai endireitar, não. O Zezinho não é para você, não. Ou você está batalhando, está no começo da sua vida e os outros falam assim, isso daí não vai virar nada. Vê lá, impossível. Então, tem muitas situações em que a gente é desprezado. Às vezes você cometeu um erro há um tempo e esse erro fica como uma marca em você e todo mundo aponta o dedo para você, mas Jesus não aponta o dedo para você. Jesus aponta para você querendo te salvar. E ele pode apontar o seu pecado também. E ele apontando o seu pecado, aí você tem que renunciar a esse pecado, mas entender que Jesus te ama do jeito que você é, do jeito que você está agora, desse jeitinho. É assim que Jesus te ama. Então, talvez o mundo inteiro te despreze, mas Jesus não te despreza. Jesus te ama, assim como ele amou aquela mulher samaritana. Pensa bem, no plano de Deus não existe acaso, não existe sorte, não existe coincidência. Então Jesus foi até aquela mulher samaritana. Não foi um encontro fortuito. Ele foi até lá, havia um plano. E toda aquela cidade que se converteu, sei lá quantas pessoas que eram, mas falo de uma cidade, e todas essas pessoas faziam parte do plano de Deus ir lá buscar essas pessoas. Você está aqui já há 14 minutos com esse vídeo. Se você está aqui até agora, são 14 minutos de vídeo. Não há coincidências no plano de Deus. Então, se você está aqui ouvindo, pensando, refletindo, é porque Deus pode estar vindo te buscar. Não buscar para você morrer agora não, hein? Mas buscar para que você tenha a salvação, para que você possa desfrutar da vida eterna. Que você tenha uma linda e maravilhosa semana, que tudo corra muito bem para você e a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que tem um canalzinho lá no YouTube, se você quiser ver, Daniel Tetel, se inscrever, dar uma curtidinha, se ajuda na divulgação. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, tudo de bom, tchau, tchau.